que é forte isso. E é um processo. Alguns anos atrás eu fui num retiro e ele falava sobre honra e submissão. E eu sabia que era uma conduta, mas eu não sabia nem por onde começar aquilo. Porque eu também vim de uma mãe que desvalorizava o meu pai. Uma mãe forte. Quem teve mãe forte aqui? E que anula a figura masculina. Que diz, você pode se virar sozinha, você pode se sustentar, você pode trabalhar, você não precisa de homem. E aí você vai anulando. E o que Deus está fazendo comigo hoje? Deus está me trazendo a um lugar. Isso que vocês ouviram aqui, vocês não vão encontrar em livros ainda, pelo menos não que eu saiba, não que eu conheça. Porque é algo que Deus tem ministrado muito profundamente no meu coração. De nós entendermos a nossa identidade como resgatadoras e como mulheres fortes que sabem usar a sua força. Tem. Fala, querida. Mas, querida, não é a colaboração dentro de uma casa, ela não é errada, né? O problema está quando a gente quer impor e não honrar. Exatamente. Daí, quando você chama, vamos pensar o filho, né? Eu vou preferir usar o exemplo do teu filho do que do teu marido. Vamos pensar o teu filho, né? Você fala assim, filho, eu quero que você me ajude. Quando você usa assim, filho, você é um homem que vai ser brilhante, você vai sustentar a tua casa, mas você vai ter uma mulher que também, ela vai se agradar se você contribuir. Você está levando ele a uma posição e ele está contribuindo. Não sei se você entendeu. Entendeu? Isso é também importante. Ou o marido. Fala assim, amor, eu sei que você trabalha, eu sei que você usa a tua cabeça, mas se você puder me ajudar, contribuir, se você puder... Eu tenho um marido que não me ajuda em casa, mesmo. Mas isso para mim hoje já não é mais problema, porque eu já entendi isso na vida dele. Então ele não tira o prato da mesa. Eu fiquei muito brava. Bom, eu tenho 28 anos e casado. Eu já fiquei muito irada com a minha sogra. Eu disse, meu Deus, a minha sogra não ensinou nada para esse homem. Confissões. Tadinha. Porque a minha sogra dava tudo na mão, entendeu? Ele não sabia fazer nada. O meu filho não. Meu filho, eu sempre disse, filho, você vai ser o homem da casa, você vai ser o provedor, você é um homem maravilhoso, mas você vai ajudar a tua esposa. Por quê? Porque nós estamos numa nova geração que mulheres vão precisar também de ajuda. Então, é como você coloca, sem a imposição, entendeu? E a honra, de entender, e se ele não fizer, continue honrando. Porque se ele não fizer, Deus te fez muito capaz. Só nós somos multitarefas. É ou não é? Dá para cozinhar, falar no telefone, preparar a palavra, ouvir a música e ouvir o que o outro está falando na outra esquina e ainda a gente consegue. Eles não conseguem. Deus te fez capaz para esse tempo. Você não nasceu fora do tempo. Se você nasceu nessa geração, é porque Deus te fez capaz de vencer os desafios dessa geração. E você tem que vencer. Amém? Vai lá, mais. Obrigada, querida.
Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Além de nós entendermos que nós precisamos pedir perdão, nós precisamos nos perdoar. Porque se nós não formos nos sentirmos perdoadas, nós não vamos avante. Deus está virando uma chave. Deus está virando uma chave hoje aqui. Você não vai conseguir, talvez hoje à noite, já mudar tudo. Mas você vai entrar num processo, numa conduta de alinhamento, de dizer, Senhor, essa sou eu. E o Senhor sabe quem eu sou. E o Senhor sabe da minha incapacidade, de quanto eu sou, o quanto isso é difícil para mim. Mas o Senhor pode mudar o meu coração. Porque hoje nós temos o Espírito Santo, que nos trouxe a posição. E não é a nossa alma que vai governar sobre nós. Não é a nossa mente, vontade, emoções. É o Espírito Santo agora, que está governando sobre nós. E Ele vai nos ensinar. E é um passo de cada vez. E quando você vê, você conseguiu olhar com outros olhos. Quando teu marido entrar dentro de casa, na porta, pode ser que você não fale nada, mas os teus olhos sobre ele já mudaram. Porque a honra é uma conduta do coração. A honra não é só o colocar a mesa, né, que é maravilhoso, não é só fazer a comida. É mais do que isso. É uma atitude interior do teu coração, é um entendimento de que Ele é precioso e especial. Amém? Mais alguém? Confiar na liderança, só para quem não está ouvindo. Sim. Ah. Sim. Não é bom que ele esteja só. E como que é teu nome? Patrícia. Muitas vezes, queridas, a gente às vezes tem que ter uma conversa com sabedoria que a gente não sabe. Às vezes eu oro uns 15 dias para ter uma conversa ou mais, porque eu não sei o que falar. E eu vou para o Senhor, eu vou para o banheiro, e às vezes estou ali na oportunidade e digo, não vou dar conta, Senhor, eu acho que ainda não sei o que eu falar. Mas o Senhor vai gerando, sabe? Essa semana eu estava alguns meses para ter uma conversa num sentido com Ele, mas agora dentro desse alinhamento, desse entendimento. E aí nós fomos conversar, e eu confesso para vocês que eu tive tanto medo. Eu falei, Deus, e se eu falar errado? E se eu não souber falar? Mas Deus foi tão maravilhoso, porque quando eu vi as coisas foram sendo conduzidas, e eu estava trazendo, estava honrando, e estava mostrando quem Ele é, e não estava me calando. Entende isso? Porque o nosso silêncio nem sempre é sabedoria, muitas vezes é. Mas pode ser omissão. E se nós nos omitirmos da nossa missão, nós também estamos falhando. Não é? Então, Deus vai alinhar. Pode ter certeza, Deus vai alinhar o teu coração. No momento certo, se tiver que pedir perdão, você vai pedir. Se tiver que escrever, mas não faça nada sem conversar com o Senhor. Converse com o Senhor. Fale, Senhor, essa atitude eu não consigo, eu não sei o que falar, mas não seja, eu até li uma palavra outro dia na igreja para as mulheres, quando nós nos precipitamos, não seja precipitada no falar. Não seja precipitada com o Senhor. Se você não está bem certa, ore. Se precisa ter uma conversa, que não seja hoje.
Que seja no tempo certo, no momento certo. E aí vai para as casadas. Tem homem aqui não, né, Cris? Querida, o homem é o seguinte, ele tem que estar de barriga cheia e saco vazio. Não tem jeito. Não vai querer ter uma conversa inteligente, saudável, com um homem cansado, com fome de saco cheio. Depois de uma boa refeição, um bom sexo, um bom momento e sabedoria, você vai conseguir fazer. Isso é sério, eu falo brincando, mas é sério. Isso faz parte da sabedoria. Porque às vezes nós queremos resolver as coisas quando eles estão chegando do trabalho. Gente, ele está chegando do trabalho, ele está com a cabeça ainda conectada, ele está com fome, ele teve tentações durante o dia. Ah, vai a pastora Deise entrando em um monte de área aqui, né? Não é minha área. Mas enfim, vocês entenderam a mensagem, né? Honra também é isso. Sexo também é honra. Quando você faz uma crise de abstinência, você está desonrando o teu marido. Porque você não está entendendo quem ele é, como funciona o organismo dele. Privar, dar castigo é falta de sabedoria. Pastor, mas você não sabe minha história, mas o Senhor sabe. E Ele vai te fazer capaz. Ele vai te dar sabedoria para isso. E você vai dizer, Senhor, eu estou fazendo isso porque eu honro a Ti e eu quero honrar meu marido. Dá para entender? Eu vou servir essa refeição, não porque ele mereça, mas porque eu honro o Senhor e eu quero que ele venha para a posição que o Senhor tem para ele. Eu vou olhar para ele com um olhar diferente, não porque eu estou apaixonada por ele, mas porque eu sei quem ele é e eu quero viver a minha missão. E a minha missão é submissão. Pegar a minha missão e trazê-lo ele para a missão que Deus tem para ele. Amém? Quer o microfone? Boa noite, gente. Sobre essa questão de honra, no meu casamento, eu tive a graça de honrar o meu esposo e o meu pai ao mesmo tempo. O começo do meu casamento foi muito tribulação, porque como eu era de outra religião, eu amava muito meu marido e tudo que ele falava sobre a religião dele era algo para mim sobrenatural, sabe? Eu era católica, praticante, e o meu marido é evangélico dessa igreja, né? E meus pais, eles são muito católicos, né? E quando nós se juntamos, a gente teve uma grande disputa nisso, né? Que eu vou para católico, tu vai para evangélica. E eu sempre tive no meu coração, né? Meus pais sempre explicaram que o marido, ele é a ponte, né? E você é o que segura a ponte, né? E o Luiz, ele é uma pessoa assim que ele tem oposição, sabe? O que ele fala, para mim, ele sempre foi uma pessoa que o que é correto, o que não é, entendeu? E no meu casamento eu tive que ter uma posição, se eu vou para católica ou para evangélica. Isso foi muito duro, porque eu tive uma disputa enorme com o meu pai. Só que eu precisava honrar o meu marido também, sabe? Eu amava ele, eu sabia que ele era para mim. Lutei muito com isso. Desculpa. Eu apanhei por isso. Mas mesmo assim, eu não deixei de honrar. Quando eu me casei, eu não me juntei com o meu marido.
eu vim no altar para honrar meu pai. E depois do meu casamento, eu recebi muitas bênçãos do meu pai. E meu pai nunca foi uma pessoa de demonstrar amor, sabe? Nunca me abraçou, nunca me beijou. E toda vez que ele me vê, ele faz isso. A honra, ela traz muitas recompensas. Tem até um livro do John Bevere, que é A Recompensa da Honra. Um livro fantástico, se vocês puderem adquirir. E eu vou pegar essa deixa dela também para falar de pai e mãe, né? A Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe para que te vá bem e prolongue os teus dias sobre a terra. É o primeiro mandamento com promessa. E às vezes a gente deixa de honrar por causa de circunstâncias que as pessoas fazem. E nós precisamos entender hoje que a honra, ela não está ligada ao merecimento. A honra é uma decisão de você olhar para a pessoa e entender o valor que ela tem. Teu pai e tua mãe têm um valor sobre a tua vida. Mesmo que tenham sido desequilibrados, ninguém pode dar o que não teve. Às vezes, eles não foram os pais que você gostaria de ter. Mas quando você entende que foi através da vida deles que você veio à Terra, Deus cumpriu um propósito, que é você. Para chegar nessa terra e chegar onde você chegou através da vida deles, você entende o valor que eles têm. Então, se você não estava honrando o teu pai, por uma questão, às vezes, de ausência, de abandono, de adultério, enfim, por tantas razões, de ser violento, que hoje você também tome uma decisão no teu coração. E que você volte e fale: Senhor, eu também quero honrar o meu pai. Eu quero olhar para ele com outros olhos. Eu quero amá-lo apesar de quem ele é. E sabe, no final de tudo, toda honra tem a sua recompensa, né? Você vai ter a sua recompensa. Vamos pensar, já imaginou você ver o teu marido servindo a Deus e sendo um homem, um sacerdote maravilhoso, cheio do Espírito Santo? Como que você ia ficar? É uma recompensa. Ele vivendo o propósito que Deus tem para ele. Vendo teu pai te beijando, te abraçando e trazendo palavras de vida sobre você. É uma recompensa. Mas tem um princípio, que é um princípio da honra. Então eu espero que hoje vocês tenham compreendido isso, né? Alguém mais gostaria de falar? Que depois eu vou passar para a pastora Cris. Pode ficar à vontade também. Foi um pouco diferente hoje, né? Mas o Espírito Santo me direcionou hoje para a gente entrar nessa linha mais específica, assim. Nem com a pastora Cris nós tínhamos entrado dessa forma, né? E Deus, assim, Ele está nos resgatando mesmo, nos restaurando, sabe? E vai ser uma coisa que, às vezes, você vai acertar e, às vezes, você vai falhar. Mas você precisa recomeçar. Falar: Senhor, hoje eu não consegui, eu ainda não consegui, mas eu quero, Senhor, eu sei que é isso que o Senhor tem para mim. Se às vezes falta amor, você olha e não consegue amar mais. Amor não é sentimento. Às vezes a gente recebe casais que estão 30 anos casados e ela chega e diz assim: eu não amo mais ele. Mas continua 30 anos casado. Eu digo: então o que é isso? Porque, né, 30 anos, né? Mas aí você começa a pensar o seguinte, que às vezes a gente quer ter aquela emoção que a gente tinha quando era adolescente, de paixão. Ou que você assiste num filme ou vê uma novela. E você acha que o teu coração vai ser arrebatado. Aquilo é uma paixão. Amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Não espera nada em troca. O amor é benigno, é sofredor. Sabe? E a gente confunde. O fruto do amor é bom, mas amar, às vezes, muitas vezes, é renúncia. Então, que você possa enxergar esse amor, porque às vezes você pode olhar e falar assim: mas eu não amo mais. Ama, porque Deus é amor. E Deus está em você. E Deus te capacita a amar.
E eu sei que muitas vezes a gente tem atitudes que não gostaria de ter, mas Deus vai te ajudar, te capacitar, vai curar tuas feridas. Talvez você fale assim, pastora, você está falando, mas você não sabe o que aquele homem já me fez, você não sabe o que eu já enfrentei. Não sei, mas Deus sabe. E Deus te deu força para chegar até aqui. E Ele não deixaria você estar aqui hoje se não fosse para ouvir o que você está ouvindo. Se você está ouvindo tudo isso, é porque Deus sabe que você é capaz de honrar, de amar, de dar a outra face, de andar a segunda milha, de suportar e de fazer diferença. Amém? Pastora.